Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 5, os versículos 18 a 20. Assim está escrito: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Esse o texto em que vamos meditar, falando sobre por que Jesus não permitiu ao gadareno seguir com ele no barco. Nós estamos diante de um texto, um relato maravilhoso, acontecido no tempo de Jesus, aqui na terra. Jesus sempre estava em movimento, sempre caminhando, sempre indo às cidades no seu objetivo e missão principal, que era pregar, ensinar e curar. O ministério terreno de Jesus, no aspecto profético, foi este: foi ensinar, pregar e curar. E nesta função, neste aspecto do ministério, Jesus foi incansável. Ele andava por todas as vilas, aldeias e povoados. Não houve um lugar que Jesus considerasse inatingível, inalcançável. Em todo lugar, Jesus passou por ali e deixou as suas marcas através do ensino, da pregação e das curas, os milagres que Jesus realizava. E observamos que um determinado dia, o Senhor Jesus foi para a outra banda do mar e chegou lá a uma terra, a uma província chamada dos Gadarenos, ou seja, a terra de Gadara. E esta terra de Gadara, Jesus encontra ali, logo na sua chegada, quando Jesus coloca os pés em Gadara e sai do barco para ir ao encontro das pessoas e fazer normalmente como fazia nos outros lugares, pregando, ensinando, curando, operando sinais, prodígios e maravilhas. Só que em Gadara surgiu, quando Jesus saiu do barco, ali próximo havia certamente um cemitério, porque a palavra de Deus nos afirma que quando ele saiu do barco, logo, quer dizer, imediatamente, lhe veio ao encontro, saindo dos sepulcros, um homem com um espírito imundo. Então, este homem estava endemoniado. O espírito imundo tinha tomado posse deste homem e ele estava agora dominado por espíritos imundos, que na linguagem nós entendemos espíritos diabólicos, dominados e submissos às ordens do diabo. Então, este homem endemoniado, ele tinha a sua morada nos sepulcros. Era o lugar onde ele sentia-se confortável, em meio aos restos mortais das pessoas. Certamente, ele já tinha abandonado a casa, a família,
porque os demônios o fizeram tomar essas decisões e o levaram para viver nos sepulcros. E este homem, ele era violento. Talvez, em sã juízo, não fosse tão violento assim, mas possuído pela força demoníaca, ele revestia-se de uma força muito além do natural, que diz-nos a palavra que nem ainda com cadeias as pessoas o conseguiam mantê-lo seguro e preso, que não oferecesse perigo a ninguém. Mas diz a Escritura, ele tinha suas moradas no sepulcro e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Veja como era o dia a dia deste homem perturbado, endemoniado e violento com as pessoas, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então significa que este homem era dominado pela violência, pela força, pela maldade com a qual os espíritos o impulsionavam a viver. E diz que ele andava sempre de dia e de noite por ali, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Era alguém que fazia mal a si mesmo, não pela sua própria vontade, mas por estar dominado por espíritos malignos. Esta é a condição das pessoas que se encontram endemoniadas. Eles fazem mal a si mesmo, sem que seja a sua vontade natural, mas por estarem possuídos por demônios. Então diz que ele andava, não tinha paradeiro, fosse de dia, fosse de noite, ia encontrá-lo sempre andando, sempre clamando pelos montes. Qual deve ser o clamor de um endemoniado, de alguém possuído por demônios? Quão horrível deveria ser este clamor! E como se isso não bastasse, ele feria-se a si mesmo. Veja como o diabo, ele é o impostor. Ele entra, os espíritos malignos entram nas pessoas, tomam posse delas e causam ferimentos a elas. E, portanto, este é o objetivo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E aqui estava destruindo este homem dia a dia, com aquela opressão, com aquele clamor, com aquelas pedras que o feriam. E quando ele vê Jesus ao longe descendo do barco, diz-nos que ele correu ao encontro de Jesus. O que será que as pessoas que o conheciam naquele estado pensaram naquele momento, quando ele viu Jesus e correu ao encontro de Jesus? Certamente, como das outras vezes, alguém deve ter pensado, ele vai se lançar contra Jesus e ele vai ferir a Jesus. Só que Jesus é diferente. Jesus foi enviado por Deus e Deus deu a ele todo o poder e autoridade. E Gadara ali estava sendo dominada por espíritos demoníacos. Nós depreendemos isto, temos este entendimento, à luz do que disse os demônios para Jesus. Quando aquele homem viu Jesus ao longe, diz que ele correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ora, quem se curvou diante de Jesus e o adorou foi o gadareno. Quem proferiu estas palavras a Jesus foi o demônio, usando a fala, a linguagem daquele homem. Então, duas coisas estavam diante de Jesus:
Um homem oprimido, atribulado, carente, necessitado, precisando de um socorro, de um livramento, e os demônios que estavam pressionando para que ele não alcançasse a libertação, que continuasse sendo escravo de Satanás. E, portanto, disseram: Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus entendeu e viu realmente e fez a diferença entre o homem que ajoelhou-se e o demônio que falava na boca dele. E ao demônio, Jesus não repreendeu ao homem. Jesus permitiu que ele ficasse ali. Mas ao demônio, Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. O discernimento de Jesus foi certo, seguro, verdadeiro. Era o que atormentava aquele homem, espírito imundo. E quando Jesus lhe observa qual o nome, ele diz que é legião. Legião era em torno de 2 a 6 mil demônios que vinham e iam na vida daquele homem. Quão perturbado aquele homem estava. Quão triste e profundo era o sofrimento. As pessoas sofriam com as violências praticadas por aquele homem em submissão ao demônio. E sentiam-se porque não podiam fazer nada por ele. Ninguém conseguia amansá-lo. Mas agora ele está diante de Jesus. E diz-nos que aqueles demônios rogaram a Jesus para entrar nos porcos que ali estavam, cerca de 2.000 porcos. Jesus permitiu. E ao fazer isto, aqueles porcos dirigidos pelos demônios se precipitaram no mar, se afogaram, porque demônio não morre na água, mas os porcos sim morreram na água. E as pessoas que viram este ato logo correram ao encontro dos proprietários daqueles porcos para dizer-lhe o que havia acontecido. E os responsáveis vieram a Jesus no sentido de que Jesus se retirasse da cidade e que não continuasse mais ali. Mas eles deixaram de perceber uma coisa interessante. E diz que os que apacentavam os porcos fugiram e foram anunciar nos campos. E as pessoas saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E quando eles foram ter com Jesus, o que eles observaram? Aquele homem que era endemoniado, perturbado, violento, assustador. Olha o que aconteceu. O que tivera a legião, ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Então, um homem que andava, certamente pela dedução, andava nu, andava com juízo variando, não parava quieto em lugar nenhum, estava agora assentado, vestido e em perfeito juízo. As pessoas temeram. O que aconteceu? Que milagre foi este? Quem foi o responsável por mantê-lo assentado, vestido e em sã juízo? Não está mais falando coisas delirantes, mas está no seu perfeito juízo. As suas faculdades mentais lhe voltaram. O que aconteceu? Bem, isto foi o retrato do que eles viram e começaram a dizer, a mandar a Jesus que se retirasse dos seus termos. Aquilo causou um impacto na vida das pessoas que, por Gadara ser dominada por demônios, está claro aqui que eles queriam dominar o território, porque diziam a Jesus: conjuro-te que não me atormentes, ou seja, o lugar aqui é nosso. Quem comanda aqui somos nós.
Portanto, Jesus, não venha nos atormentar. Jesus nunca submeteu-se às limitações em que o adversário coloca, anunciando como sendo propriedade dele. Jesus foi, confrontou o demônio, o expulsou e libertou aquela vida. Se bem que as pessoas, ao invés de valorizarem mais o que aconteceu àquele endemoniado, que agora estava liberto por Jesus, eles começaram a valorizar mais os animais do que a pessoa. E assim tem sido nos nossos dias. Os animais têm mais valores do que as pessoas. As pessoas podem sofrer, as pessoas podem ser vulneráveis, podem ser dominadas ou atacadas por violência, por maldade, seja lá o que for. Porém, os animais não. Esses os dias que estamos vivendo, repetindo-se os dias de Gadara. Lá, os porcos tinham mais valor do que o homem liberto e transformado. Mas sigamos adiante, não é esse o nosso foco. O nosso foco é porque Jesus não permitiu ao gadareno seguir com ele pelo barco. Talvez alguém pode ignorar. Jesus salvou o homem, Jesus libertou, Jesus expulsou o demônio, o homem agora quer ir com Jesus por onde quer que Jesus vá, e Jesus não permite. Parece até um contrassenso. Quando outra parte, Jesus disse, vem e segue-me. Agora, nós vamos entender qual era o propósito de Deus, revelado por Jesus, para a vida daquele homem, agora liberto, vestido, com juízo perfeito, tornando-se uma testemunha viva do poder que atuava na vida de Jesus. Então tinha o direcionamento para ele. E entrando Jesus no barco, o que fora endemoniado, mas agora liberto, rogava-lhe, ou seja, pedia, insistia com Jesus, dizendo que o deixasse estar com ele. Onde quer que Jesus for, eu vou com ele. Não me importa mais a família que ficou, os parentes que ficaram, eu quero ir com Jesus. Mas ele, ao ir com Jesus, ele seria, sim, um seguidor de Jesus e seria um ouvinte do que Jesus pregava, ensinava e fazia. Mas a missão que Jesus tinha para ele era muito mais importante e de maior alcance do que segui-lo pelo caminho. A família não sabia qual era o estado daquele homem. Os parentes já não se importavam mais com ele. Portanto, era alguém que já estava fora do rol familiar. Mas quando ele reassume o perfeito juízo, certamente lhe vem a lembrança. Os seus pais, a sua casa, a sua família, o lugar onde morava, onde viveu, onde cresceu, até o momento em que os demônios o pegaram e o levaram para sepulcros. Agora, certamente, Jesus observou isto. E o que Jesus disse? Comigo, seguir ao barco, não. Mas eu tenho para você um trabalho específico, importante, necessário e que vai lhe trazer alegria e frutos deste trabalho. Por que Jesus não permitiu ao gadareno seguir com ele no barco? Porque o gadareno, agora liberto, transformado, que todos viam a mudança que aconteceu nele, ele precisava voltar para casa. Por quê? Quando ele saiu de casa, ele saiu numa condição possuído, dominado, endemoniado, atormentado, violento.
Então ele precisava voltar para casa, para que as pessoas vissem o que lhe tinha acontecido. Então ele precisava voltar para casa. Segundo, Jesus disse que ele precisava voltar para a sua família. Para a sua família, aqueles que lhe são próximos na descendência familiar. Ele precisava voltar para casa e voltar para a família, para o lugar e para as pessoas. Terceiro, ele precisava contar a eles o que lhe havia acontecido. E quarto, aquelas pessoas precisavam ver com os próprios olhos o que aconteceu àquele homem. Bem, esta foi a ordem de Jesus. Está aqui no versículo 19. Quando ele recebeu esta ordem de Jesus, ele fez o seguinte, versículo 20. E ele foi. Ele não se fechou, ele não entristeceu, ele não reclamou por Jesus não ter permitido ir com ele no barco, mas quando ele entendeu o que Jesus queria dele, ele obedeceu, ele se submeteu à orientação de Jesus e diz que ele foi. Ele foi para onde? Ele foi em direção à sua casa e à sua família. Ele pegou o caminho de volta para casa. E ele não se conteve em esperar chegar em casa para contar o que lhe havia acontecido. Mas diz-nos a Escritura que ele foi e começou ali, onde aconteceu a libertação, a transformação da vida dele, pelo poder de Deus, através de Jesus, em expulsar aquele espírito imundo, maligno e diabólico, e tornar o homem liberto, porque a Escritura diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um homem oprimido foi liberto por Jesus. E ele começou então ali, onde as pessoas o viam de dia e de noite, caminhando pelos montes, clamando, se ferindo, se machucando e ameaçando as pessoas. Mas ele começou ali a anunciar o que Jesus lhe tinha feito. E diz a palavra, e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 pequenas cidades que formam um todo. Deca, 10, polis, cidade. Portanto, 10 cidades próximas, por onde ele devia atravessar. E ele começou ali a anunciar em Decápolis. Certamente o som da voz daquele homem, usado por Deus, agora testemunhando uma libertação, uma transformação, começou a chegar em vários pontos daquelas cidades. E as pessoas começaram a ouvir e ver e dar crédito ao que ele estava dizendo, porque ouviam não só as palavras, mas viam na vida dele o resultado daquilo que ele estava anunciando. E ele começou a anunciar quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E diz, e todos se maravilhavam. Então ele já começou a ser uma testemunha verdadeira e eficiente de Jesus ali no lugar aonde ele vivia atormentado, mas agora liberto, ele começou ali a anunciar, para que todos vissem, ouvissem o que ele dizia e confirmasse na vida dele o que lhe tinha acontecido. Era um outro homem, era uma outra pessoa, agora liberto, agora vestido, agora em sã juízo, agora uma pessoa que poderia viver entre os demais,
sem causar-lhe medo e ameaça. Era alguém transformado por Jesus. E quando Jesus transforma, ele aquieta o coração, ele amansa as pessoas, elas tornam-se dóceis e passam a ser verdadeiras testemunhas do que Jesus fez. Mas aqui, no versículo 19, fazendo menção, ele precisava voltar para casa. Eu disse, ele saiu numa condição lamentável. Ele precisa voltar mudado, transformado. Segundo, ele precisava voltar para a família. Aqueles que tinham aquela impressão de alguém perturbado precisavam vê-lo novamente e observar o resultado da transformação que Jesus fez naquela vida. Ao libertá-lo do espírito maligno e imundo, ele agora estava em sã juízo. A família precisava ver a transformação operada por Jesus. E ele então, ao chegar em casa e diante da família, ele precisava contar o que Jesus fez. Aquele dia do encontro com Jesus ficou marcado na sua história de vida, porque teve o antes e o depois, de perturbado a liberto, de endemoniado a liberto, de violento a alguém amável, pacífico. Tudo isto resultado da obra de Jesus. E ele precisava demonstrar, não somente falar o que Jesus fez, mas demonstrar na sua vida que as obras de Jesus tiveram um resultado positivo na sua própria vida. E não precisava as pessoas demorarem muito tempo para enxergar a transformação, porque ela era visível a olhos nus. E vendo agora ele liberto, certamente a paz reinou naquela casa, a paz reinou naquela família, a alegria, o contentamento, o retorno, a volta daquele homem que saiu violento, voltou dominado e orientado por Jesus para pregar o evangelho, a transformação de vida. Então foi isto o que este gadareno fez. Esta a razão porque Jesus não permitiu ao gadareno seguir com ele no barco. Havia algo que o gadareno precisava fazer. Era dar o testemunho pessoal da sua vida de libertação. E observe uma coisa. Quais foram os elementos do testemunho deste gadareno? Quando ele volta para casa, quando ele volta para a família, ele começa a contar o que Jesus fez. Ele contou as obras poderosas de Jesus e como Jesus teve misericórdia dele, alcançando-o com a libertação. Ele não contou para a família o que ele fazia quando estava endemoniado. Ele não contou para a família as violências que ele praticava por ser dirigido por demônios. Ele não contou para a família que ele andava de dia e de noite sem dormir. Ele não contou para a família que ele se feria com pedras. Não, nada disso importava para a família e para as pessoas que o viam. O que importava era o que Jesus fez na vida dele. Isto é o que mais importa. Então, o testemunho verdadeiro, ele começa a partir do instante em que Jesus entra na nossa vida, nos liberta de espíritos imundos e malignos, de práticas contrárias à sua vontade, nos liberta do pecado, da condenação, da violência, transforma a nossa vida, coloca paz no nosso coração,
abre o acesso a Deus, a graça de Deus se manifesta em nossa vida e passamos a viver e desfrutar a salvação de Deus através de Jesus. Então, nosso testemunho deve começar a partir do momento do nosso encontro com Jesus, em que fomos libertos. Este é o testemunho verdadeiro. O gadareno nos ensina como é que se deve testemunhar. Não é dar o testemunho diante das pessoas por 40 minutos, 1 hora, 2 horas e dizer somente o que fazia antes de encontrar-se com Jesus. E por aí vem o testemunho dos ex isto, ex aquilo outro, ex aquela, ex este, ex aquele, ex o ciclano, o fulano, o bertrano. E ele vem por seu testemunho e faz aquele teatro de tudo que fazia antes de conhecer a Jesus. Não precisa dizer nada, porque nós sabemos que ninguém prestava antes do encontro com Jesus. Porque todos estavam dominados pelo pecado e por espíritos malignos. O que importa é que no encontro com Jesus a pessoa é liberta. A paz que ela não tinha, ela passa a ter. A segurança que ela não tinha, ela passa a ter. A certeza de salvação que ela não tinha, ela passa a ter. O perdão de pecados que ela não tinha, ela passa a ter. A direção de Deus na vida que ela não tinha, ela passa a ter. Os olhos se abrem, a visão espiritual se estabelece, os ouvidos ficam atentos e recebem de Deus o discernimento. Então, a semelhança do gadareno, o testemunho começa a partir do momento em que a libertação acontece através de Jesus. Dali por diante é o teor do nosso testemunho, das palavras que nós devemos dizer. O que aconteceu antes do encontro de Jesus, acontece com todo mundo. Então não precisa trazer a lembrança, rememorar, reviver aqueles momentos terríveis, turbulentos, perigosos e dominados por demônios. É preciso dizer a diferença que Jesus fez e faz na vida de cada um de nós. É o que o gadareno fez. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Houve resultados daquela libertação e transformação. Então, aprendemos aqui hoje porque Jesus não permitiu ao gadareno seguir com ele no barco. Jesus não permitiu por 4 coisas principais. Primeiro, ele precisava voltar para a sua casa. Segundo, ele precisava voltar para a sua família. Terceiro, ele precisava contar as obras de Jesus. Quarto, ele precisava contar como a misericórdia de Jesus o alcançou e o tornou liberto, livre, transformado. Era isso o que Jesus pediu que ele fizesse. E acrescentando a isto, diz-nos a palavra, que no momento em que ele recebeu esta orientação de Jesus, ali mesmo, aonde ele estava, ele não esperou chegar em casa. Ele começou ali mesmo, em Decápolis, a anunciar o quê? A anunciar que ele certamente o que aconteceu. Então, o que o gadareno fez? Primeiro, ele foi em direção à sua casa. Segundo, ele começou a anunciar Jesus por onde ele passava, pelas cidades, até chegar em casa. Terceiro, as pessoas que o conheciam viam agora a transformação na vida daquele homem. E quarto, começaram, após ouvir, se maravilhar de tão grandes feitos que foram realizados por Jesus. Jesus, diz a Escritura, continua o mesmo,
escritor aos Hebreus disse: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O Jesus que libertou e transformou a vida daquele gadareno é o mesmo Jesus que me libertou por ocasião da salvação. É o mesmo Jesus que libertou a você. E é o mesmo Jesus que tem poder hoje, em pleno século XXI, de libertar também a você, que ainda vive dominado por espíritos imundos, oprimido, escravizado pelas estratégias de Satanás, que procura se tornar senhor desta terra e dominar com rigor a vida das pessoas, levando-as a sepulcros, levando aos montes, levando a agir com violência, levando a viver de maneira que não consigam dormir de dia e de noite, para um lado, para o outro. Parece os zumbis andando por aí. Portanto, o que diz-nos a palavra é que Jesus continua o mesmo. Hoje ele pode te libertar. Ele pode expulsar o espírito maligno, imundo. Ele pode trazer-te paz, alegria, salvação, perdão, transformação. É o que ele está disposto a fazer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar